o Wi-Fi tá ruim. Boa noite, pessoal. Então, hoje faremos aí a nossa terceira parte sobre obsessão, né? A gente vai dar alguns minutinhos aí para o pessoal entrar. Boa noite, filho, Pai abençoe. Seja bem-vindo aí. Boa noite, Cláudia, tudo bom? Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Hoje a live será de extrema importância também, né? A gente vai estar dando a continuação nessa parte da obsessão. É um assunto bastante complexo. Boa noite, tia Deise, seja bem-vinda, como tá? Tudo bem? Então, é bastante complexo esse assunto, né? E extremamente importante. Então, boa noite, Cris, seja bem-vinda. Então a gente vai esperar só alguns minutinhos, né? Coisa de 1-2 minutos para a gente começar a nossa live. E é um assunto extremamente complexo e importante, né? Que na verdade aflige a todos, sem exceção a todos. E sempre eu recomendo, né, nós estarmos lendo. Boa noite, mãe, como é que está a senhora? Tudo bem? Fique em casa. Boa noite, filha. Abençoe, seja bem-vinda. Então eu recomendo sempre que nós estejamos lendo determinados livros, como aconteceu na Casa Espírita, né, Guardião da Meia-Noite, etc. E também assistindo determinados filmes, né, como Kardec, Divaldo, Chico Xavier, para que as pessoas... Boa noite, Rafael, amigo. Boa noite, Gomes, Pai abençoe. Fala, meu filho, Edilson, tranquilo? Então é o seguinte, eu queria também deixar registrado aqui que a casa, ela tem um site, né? Deixa eu só colocar aqui no silencioso pra gente não ter ninguém atrapalhando a gente. Então assim, nós temos um site, né, que é o da casa, que é o www.told.com.br. Boa noite, Maria Helena. E lá no nosso site, ao lado de cima, né, lá em cima na parte direita, tem uma mídiazinha para clicar. Se vocês clicarem lá em cima, vocês vão estar escutando a oração de São Francisco, né, cantada, que é o hino da casa. E ali tem algumas coisinhas para ler e tal, que a gente... Boa noite, Pai abençoe, Eleni, tudo bem? Que a gente ainda está... boa noite, filha, boa noite, Monique, tudo bom? Seja bem-vinda. Que a gente ainda está colocando de uma maneira mais sustentável para que as pessoas tenham determinados acessos que ainda está muito restrito aos médiuns, né? Mas tá lá. Quem tiver curiosidade de ver como é que o site está ficando e tal, então é só entrar told.com.br e vai ver, clicando lá em cima do lado direito, vocês vão estar podendo ver e escutando a música que é a oração, né, o hino da casa. Então vamos começar aí com as nossas orações, né? E para a gente poder estar iniciando a essa live que é super importante, tá? Lembrando que boa noite, Márcio, seja bem-vindo aí, casa de reunião, nosso parceiro. Lembrando a todos que muitas pessoas podem ter, sei lá, algum tipo de pensamento, não sei o que, mas eu
me comprometi em fazer essas lives, né? No intuito de trazer informação e ajudar, né, aquelas pessoas que porventura escutarem essa live, né? Coisa que... Boa noite, Eduardo, meu irmão. Coisa que normalmente não acontece com determinadas transparências ou por falta de conhecimento e tal. Então, essas lives são boa noite, Josi, espero que esteja tudo bem aí. Então essas lives, né, elas têm o intuito de trazer o auxílio, né, para todos, indistintamente, para que as pessoas despertem com determinadas coisas, tá ok? Boa noite, Henrique, seja bem-vindo também. Então vamos lá, ok? Vamos começar a nossa oração. Vou começar com um hino lá de casa, né? A oração de São Francisco. Então, vamos dar início aí à prece. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nestas fontes dessa bondade fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, em um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento, de amor e verdade. Assim como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, aonde se refletirá a vossa divina imagem. Amém. Que assim seja. Boa noite aí a todos, que eu não consegui dar, né, que eu estou lendo aqui a oração, então o pessoal foi entrando, ainda não consegui ver aí o que está sendo falado, tá? Dando continuidade a mais duas orações aqui, para a gente dar início à nossa live. Pai nosso que estás no céu, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da Santa Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa
se merecermos as nossas faltas e dá dessa forma o sublime sentimento de perdão para os que nos ofenderam de alguma forma, quaisquer que sejam. Não nos deixe sucumbir ante a luta, aos dissabores, às ingratidões, às tentações, aos maus espíritos, às ilusões pecaminosas da matéria e etc. Envia-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para todos nós, filhos pecadores, que aqui habitam pelo bem da humanidade. Que assim seja. Amém. A última prece de hoje, para que a gente comece o assunto, né, que tenha que ser falado, né, e que será interessante a todos. Prece a Ismael, né? Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta ao nosso espírito a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus mártires na cruz, dá aos que acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a todos nós, misericórdia aos nossos inimigos, e receba em teu seio bendito a prece dos últimos dos seus servos. Bendita estrela, farol dos imortais, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos com todas as culpas, atrai-nos junto ao teu reino, santuário bendito de todos os amores. Que assim seja. Amém. Bom, então, hoje vai ser a terceira parte da obsessão, né? Um assunto bastante complicado. E assim que a gente terminar essa parte, nós entraremos em desobsessão, ok? Então, na última live, nós falamos sobre os sintomas das obsessões, tá? Tá lá na última live, eu falei sobre todos esses sintomas. E agora, eu vou estar aqui falando para vocês. Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Então eu vou estar falando aqui para vocês sobre os 10 principais tipos de obsessores. Logicamente, né, existem uma variedade enorme de obsessor, mas eu estarei falando sobre os 10 principais. Salve, Ana, boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Boa noite, Débora, seja bem-vinda aí. André Luiz, boa noite, meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo. Então vamos lá, os 10 principais tipos de obsessores, coisas super importantes que eu espero que vocês estejam atentos a tudo que vai ser dito aqui, porque isso faz parte da vida de cada um de nós. Ninguém está livre absolutamente disso. Como eu falei, se vocês assistirem o próprio filme de Divaldo, vocês vão ver que o obsessor está ali constantemente esperando apenas uma brecha, né, uma falha, para que ele possa entrar na sua vida e destruir tudo. Então nós precisamos ter uma força espiritual, emocional, moral extremamente grande, né? Infelizmente, os obsessores, eles têm sucesso na maioria das incursões deles, né? Talvez por falta de conhecimento das pessoas, falta de tratamento, enfim, uma variedade de coisas, ok? Então, primeiro tipo de obsessor é o obsessor morador, né? Ou seja, é um desencarnado que optou para continuar vivendo naquela mesma casa ou naquele lugar que frequentava assiduamente e a qual se apega profundamente antes de desencarnar, ok? Dessa forma, fica preso ao ambiente físico, se recusa a sair deste local e se transforma no obsessor dos moradores encarnados daquela residência ali, né? Perfil desse obsessor. De via de regra, ele é solitário, ele não tem cúmplices, né? Muitas vezes está
desnorteado e revoltado, mas como todo obsessor, não passa de um ser humano desequilibrado. Nem sempre tem intenção de machucar as pessoas e nem sempre é um espírito ruim. Lógico, porque muitas vezes esse obsessor, ele é um obsessor familiar, né? Algumas vezes uma pessoa que desencarnou e tal, e tá ali. O objetivo desse obsessor é continuar muita oração aí, né? Pelo amor de Deus. Então, continuar morando naquele local porque ele tá ali, né? A atuação desse obsessor em relação, né, em alguns casos, ele simplesmente se diverte, assustando os moradores ou os frequentadores daquele local. Às vezes se limita a observá-los, mas algumas vezes eles tentam fazer o mal a esses moradores, ok? Geralmente por achar ser o único dono daquele local. Por isso, tenta expulsar os encarnados, né? Que ele acha que são invasores daquele mesmo local ali. Vê aí se continua travando ou se melhorou. Se continuar travando aqui, de repente eu mudo a internet. Tá? Vamos lá. Observação no caso desse tipo de obsessor, ok? Esse tipo de obsessor, né, esses desencarnados, são os protagonistas das maiores, né, histórias de assombração nas casas aí. Então, quando a gente vê aqueles filmezinhos e tal, de assombração nas casas, então a gente está falando desse tipo de obsessor, entendeu? É esse tipo de obsessor aí que assombra esse tipo de local, ok? Mas ele é um obsessor mais tranquilo, ele não é aquele que vai te prejudicar diretamente. Obviamente que todo obsessor ele prejudica, mas não. Obrigado, André, pelo feedback aí, tá? Se estiver travando, vocês dão uma palhinha pra gente aí, que eu acho que sei lá, acho que é problema do Face mesmo. Bom, então vamos passar para o tipo 2. Beleza, Eduardo? Obrigado. Então vamos lá, vamos passar para o tipo 2, obsessor atraído. Então todo esse assunto ele é bastante complexo, né? Muita gente não gosta de escutar, não gosta de ver, acha que é bobagem, logicamente, porque, né? Todos nós somos obsediados a todo momento, e o obsessor ele está sempre tentando fazer com que você não saiba a verdade. Então essa é a grande, né? É a grande revelação. Então, obsessor tipo 2, que é o obsessor atraído. Esse é o primeiro caso do obsessor atraído. É o caso de um determinado desencarnado que se sente atraído por um encarnado, vibrações, através de pensamentos, sentimentos, etc. Manda um beijo para a Sofia, obrigado. Por possuírem o mesmo perfil psicológico. Então o cara está aqui encarnado, tem um perfil meio perturbado, né? Sentimentos complicados, pensamentos instáveis, então ele vai atrair todo tipo de obsessor como ele, né? Muitas vezes possuem os mesmos tipos de energias, né? Nocivas, seja ela raiva, inveja, ciúme, agressividade, vício, mau humor e etc, né? Boa noite, Ana, beijo. Relembrando, semelhante sempre atrairá semelhante. Logicamente que nós estamos falando de pessoas individuais. A gente não pode estar pensando em líderes espirituais ou em casa espiritual. Aí não tem como, porque os líderes espirituais e a casa espiritual ela vai atrair todo tipo de pessoa, né? Na maioria das vezes pessoas complicadas. E quando começam a um determinado entendimento, a uma determinada evolução, a um determinado crescimento, enfim, nem preciso dizer, né? Então vamos ao perfil desse obsessor tipo 2. É normalmente semelhante ao caso anterior, né? Tipo 1, solitário,
desnorteado, revoltado. Nem sempre é mal, nem sempre, às vezes sim, né? Ou mal intencionado, entendeu? Desse obsessor é usufruir ao máximo daquela prazerosa companhia e daquelas energias que ele tanto gosta e ainda, né, pensa que precisa, ok? A atuação desse tipo de obsessor normalmente ele não deseja fazer mal, né, àquelas pessoas ali. Pelo contrário, muitas vezes ele até protege a vida daquele encarnado, no qual depende para continuar usufruindo dos prazeres da matéria que já não possui. Aí a gente volta nos nossos irmãos, amigos e mentores Exus. Ih, caraca, o Pai Humberto chamou um Exu de mentor. Pois é, na minha casa Exu é mentor. Entendeu? Então assim, caramba, ó, fui lá, enchi a cara, tava doidão, bêbado. Aí teve uma confusão, rapaz, seu Zé me livrou, trancarrou, me poupe. Entendeu? Me poupe. É complicado. Então, simplesmente, esses obsessores, boa noite, mozão, tá aí mandando beijo. Então, esses obsessores, eles atuam de forma a proteger também aquele médium, porque todos nós somos médiuns, para ele não perder a oportunidade de se alimentar novamente. Se ele perder o médium, ele tem que procurar outro. Então nunca confunda uma energia aqui. Em todas as lives eu acabo falando de Exu, porque as pessoas têm mania de botar os problemas tudo na conta deles, e não dá. Eu sou um defensor de Exu, não tem como, entendeu? Exu, coitado, pelo amor de Deus, né? Por isso que cada lugar, em cada casa, Exu trabalha de uma maneira. Então, entendeu? Então o cara está sendo obsediado e está achando qualquer coisa. Então nada mais é do que um obsessor, ok? Vamos passar para o tipo 3. Esse obsessor é um obsessor atraído também, mas é o segundo caso de um obsessor atraído, tá? É semelhante ao primeiro, com uma única diferença: o desencarnado, ele não ser atraído por uma pessoa, por um sentimento ou por um pensamento, e sim pelo local em particular, tá? Na verdade, o que atraiu esse espírito foi um determinado ambiente que ele gostou e onde se sentiu bem, né? Vamos ao local. Uma residência onde predomina o desequilíbrio, a desarmonia, né? E a falta de amor. Esse é um local que muitas vezes atrai um obsessor. Um outro local é diversões públicas, onde se pratica excesso de várias naturezas: droga, álcool, sexo e rock and roll. Né? Brincadeira, rock and roll, mas é violência e etc. Porque acaba gerando tudo isso. Um outro local de trabalho onde são praticadas arbitrariedades, desonestidades e violência. É um outro lugar. E agora muito cuidado, né? Assim, muita atenção em um dos últimos lugares que eu vou falar aqui agora, que são em templos religiosos. Os templos grandes, em grande número, né? Em grande número de templos religiosos, aonde existe a falta de honestidade, a imoralidade, o desrespeito às leis divinas. Então, meu amigo, essa casa espiritual, ela com certeza atrairá uma série de obsessores, ok? Então a gente tem que ter muita atenção aonde a gente está, né, se metendo ou se enfiando, porque uma simples ida a um local como esse já é o suficiente para você atrair esse tipo de energia. O perfil, né, continua sendo um obsessor solitário, desequilibrado e desajustado. O objetivo desse obsessor é apenas usufruir das energias que aquele local proporciona a ele e das pessoas que lá frequentam. Não tem intenção de fazer mal, porque são aqueles obsessores que se alimentam energeticamente, porém
precisamos de cuidado, porque isso não é uma via de regra. Entre esses desencarnados podem ter espíritos cruéis, né, e muito desajustados, ok? Vale esclarecer, né? Vale esclarecer, antes de eu falar o vale esclarecer que isso aqui é uma pesquisa, né? A gente está aqui passando as informações baseadas em pesquisa. Ninguém está aqui jogando uma conversa fora, que amanhã podem falar assim, mimimi. Não, tudo que a gente fala aqui é baseado em pesquisa, estudo, etc. É só cada um que achar que não procure, né? Estude, pesquise, e aí vocês devem conseguir achar alguma coisa que fale sobre isso. Logicamente, esse é um estudo e uma pesquisa mais profunda do que por aí qualquer uma que vocês devem achar. Mas é algo que, se vocês pesquisarem, com certeza irão encontrar em qualquer lugar aí, até mesmo no Google, no YouTube, sei lá. Devem encontrar em qualquer lugar aí, tá? Então vamos dar continuidade. Só que, né, tive que esclarecer isso, porque em tudo que a gente faz ou fala, tem sempre algum engraçadinho querendo jogar uma conversa fora, ao invés de tentar pegar aquilo ali que está sendo dito e entender, levar para a sua própria vida, ajudar o seu semelhante e etc. Né? Então vamos lá. Vale esclarecer que, em qualquer caso, é evidente, sem nenhuma exceção, que o obsessor é um espírito desajustado, seja ele qualquer um. Portanto, o seu campo magnético é sempre nocivo, mesmo quando não pretende fazer o mal. Somente a sua presença no local, ao lado dos próprios encarnados, pode causar sérios problemas pelo bombardeio de energias negativas, muitas vezes muito potentes, ok? Sobre o nosso próprio campo magnético, tá? E aí, claro, a Elizabeth aí falou assim, e os obsessores encarnados, lógicos e vivos, aí tem um monte de obsessor vivo aí, um montão deles, né? Querendo obsediar a vida do próximo, querendo prejudicar a vida do próximo. A gente vai falar deles aí, entendeu? Que são aquelas pessoas que, ao invés de seguir sua própria vida, buscar a sua melhora, buscar o seu crescimento, né, ser feliz, buscar uma coisa individual, não. Ela quer ver alguma coisa que possa denigrir a imagem do outro, ou seja, a clássica pessoa que obsedia a outra porque está sendo obsediada. Então, muitas vezes, o espírito obsessor quer destruir aquela outra pessoa lá, e como ele não consegue chegar naquele indivíduo, ele vai em algum outro indivíduo qualquer para chegar naquele indivíduo principal que ele quis. Entendeu? Então, né, esse tipo de energia é natural. A gente conhece um monte de gente, né? Nem alguns, não. Um monte de gente. Entendeu? Então, as pessoas elas acabam que não têm consciência, né, disso. E é como eu sempre falo, é igual o bêbado. Quando a gente tenta ajudar aquela pessoa, quando a gente tenta alertar aquela pessoa, se a gente fala para aquela pessoa que ela está obsediada, ela vai ficar com raiva de você, vai embora, nunca mais vai querer te olhar, porque ela vai falar que você está maluco, porque ela não pode ser obsediada. Todo mundo pode ser obsediado, mas ela não, entendeu? Então esse é o grande mal de todo ser humano. Então, para que alguém obsediado comece a passar por uma desobsessão, o primeiro passo é reconhecer, simples, né? Aí a minha amiga falou, né? A minha amiga Ana Paula, se eu beber eu sinto vontade de fumar. Isso aí tá ligado a uma série de fatores, né? A bebida é a pior droga de todas as bebidas para a espiritualidade, tá? Porque ela é a droga que dá o start para o início de uma obsessão, ok? Então é bem complicado isso. Vamos aqui ao tipo 4, né? Obsessor por amor, ok? Primeiro caso é o tipo 4, primeiro caso da obsessão por amor, tá bom? Então é um desencarnado
que insiste em viver ao lado dos seus entes queridos por conta própria. Ele acredita não conseguir viver longe de quem muito amou nessa recente encarnação e opta para ficar ao lado daquele ser amado 24 horas. É o caso aí, muitas vezes, de marido, mulher, pai, mãe, filho, filha, né? É o caso de muitas dessas situações. Ok? O perfil desse obsessor é alguém muito próximo daquele encarnado, possivelmente um pai, marido, mãe, avó, como eu falei. Tá? Isso acontece muito, isso aí acontece o tempo inteiro. Tá? E aí a gente cai naquele problema, aonde as pessoas às vezes acham que um ebó vai resolver uma obsessão como essa. Não vai de jeito nenhum, entendeu? Porque existem vários tipos de obsessão, vários obsessores e, obviamente, né, vários tratamentos. Existem tratamentos rápidos, existem tratamentos a médio prazo e existem tratamentos a longo prazo. Porque muitas vezes um caso de obsessão, dependendo dele qual seja, ele demora até anos para ser resolvido, entendeu? E muitas vezes aquele médium, ele está sendo tratado, muitas vezes eu tratei de muitos médiums na minha casa que estavam com níveis de obsessão fortíssimos, mas não falei para eles. Falei inicialmente, eles passaram a fazer determinados tratamentos e gradativamente, com a melhora da moral, da conduta, com a melhora de determinadas coisas, eles foram se libertando da obsessão. Porque eu ajudo a se libertar. Eu dou o caminho, eu faço determinadas coisas. Mas a pessoa, ela tem que se libertar por si só. Porque não adianta eu fazer ebó, eu fazer trabalho disso, eu fazer trabalho daquilo, eu dar o passe, eu fazer cristais, eu fazer cromoterapia, eu fazer aromaterapia, eu fazer de tudo. Entendeu? Não adianta fazer nada disso. Logicamente, aí o meu amigo Henrique também está falando, hereditário de pai, sim, lógico, tudo isso, entendeu? Então tudo isso está ligado à própria pessoa. Então, para que a gente tenha sucesso em todos esses trabalhos que a gente realiza para tirar aquela situação daquela pessoa e ela ser feliz, depende principalmente daquele ser individual. Ele tem que fazer, ele tem que me dar a condição, ele tem que ser melhor, ele tem que tentar para que nós tenhamos sucesso, né, nessa luta, nessa batalha, e a gente conseguir atingir um determinado equilíbrio na vida de todos. Porque ninguém veio aqui para ser feliz 100%. A gente está aqui para lutar, para aprender com os sofrimentos e, logicamente, né, evoluir e atingir um determinado equilíbrio. Ok? Então, o objetivo básico desse obsessor, que a gente falou aqui, que pode ser pai, avô, mãe, tal. O objetivo básico dele é óbvio que ele não quer fazer o mal, lógico, ele é da sua família, não quer fazer o mal, mas muitas vezes pensa estar protegendo o seu ente amado, com a presença dele, mas em algumas vezes ele não tem consciência plena do seu novo estado como desencarnado. Sente falta dos entes queridos que estão ali, né? Que ele tenta ver desesperadamente e tal, ou se comunicar. Observação: é alguém que nos ama, mas ainda é um espírito desequilibrado, que precisa seguir seu caminho. Porque a cada momento e a cada tempo que qualquer obsessor fica na Terra, mais desequilibrado ele se torna. Então, quanto mais ele está aqui, mais desequilibrado ele vai se tornando e, logicamente, mais nocivo e mais prejudicial ao próximo ele será. Muitas vezes sem intenção nenhuma, tá? Sua convivência nunca é benéfica, até porque a sua presença constante dentro de uma casa nos causa tristezas infinitas, ok? Acaba com que a gente fica sempre com aquele sentimento de tristeza. Pois não conseguimos nos desligar da lembrança daquele ser. Então não é bom para a família e é péssimo, né, para aquele desencarnado
que não consegue sair dali e evoluir, seguir seu papel dentro da espiritualidade, ok? Então vamos, vai observando quanta coisa tem, quanto problema, quantos obsessores, quantos tipos tem. Então é lógico que quando a gente chega num local espiritual, primeiro tem que ter uma pessoa de moral, uma pessoa responsável, verdadeira, honesta e tal, para jogar e ver qual é a situação. E depois, aquelas pessoas elas têm que iniciar um tratamento. Porque tudo isso é um tratamento. E não é tratamento alopático, é um tratamento homeopático. Entendeu? Porque muito depende do individualismo daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa individual, ela tem que... Porque já se dizia, né, que a salvação é individual. Por isso que existe esse ditado. Por isso que existe esse ditado. É justamente por toda essa relação aqui. Então muitas vezes a pessoa não consegue ser feliz no amor, não consegue ser feliz no dinheiro, não consegue ser feliz assim, aqui, ali, acolá, justamente porque tem algum tipo de obsessor manifestado naquela situação. Então vocês vejam bem, eu comecei a live lá falando também de karma. Então não só o karma, olha quantas coisas a gente tem que buscar, por isso a espiritualidade é tão importante. Porque você tem que entender karma, você tem que trabalhar o karma, você tem que entender a obsessão, trabalhar a obsessão. Então, quer dizer, é difícil, né? Não é fácil. Então, por isso que lá quando a gente fala que o hino da casa, o Santiago, que é o mentor da casa, da minha casa, ele escolheu esse hino de São Francisco, e ele falou que o verdadeiro espírita é aquele que faz aquilo que o hino de São Francisco nos fala, né? E aí, se vocês entenderem esse hino, vocês verão que é muito difícil a gente chegar a um determinado ponto como esse. Não é impossível, mas é bastante difícil. Mas essa é a nossa missão aqui. Essa é justamente a nossa missão. Então vamos para o quinto tipo de obsessão, ainda na parte do amor, mas é o segundo caso. Parecido com o caso anterior, a diferença é que ele, antes de desencarnar, não vivia junto daquela pessoa encarnada, a quem tanto amou, ou vagava pelo mundo físico. Tá? É um caso raro, que pode acontecer em qualquer momento. Mas, num determinado dia, ele teve conhecimento de um terrível problema que afligia um ente querido que deixou na Terra. Ou seja, vamos dizer que uma mãe deixou um filho na Terra e aquele filho naquele momento está passando por um grande problema. E aí aquilo atormentou aquele espírito. Então imediatamente, de livre e espontânea vontade, ele foi viver junto daquele encarnado amado, com a intenção de ajudá-lo a resolver aquela grave situação. O que pode ocorrer? Ele pode involuntariamente perturbar e desequilibrar o ambiente familiar, principalmente se começar a se envolver no karma. Olha o que a gente falou aí, do karma, dos obsessores. Então tudo tem uma ligação, porque muitas vezes seu karma está ligado a um obsessor, entendeu? Então, retornando aqui, principalmente se começar a se envolver no karma individual de seus moradores. Ou seja, tentará resolver à sua maneira problemas familiares, o que não é correto. É preciso que ele saiba que ele não tem a autorização divina para interferir na vida de ninguém. E é por isso que nós falamos aqui que guia espiritual, entidades de luz, eles não ameaçam ninguém. Eles não fazem qualquer tipo de coisa. Eles estão ali para orientar. Entendeu? Eles estão ali para ajudar, para orientar. Às vezes dão um esporro, fala, fica meio nervoso, é normal. Mas não para dizer o que você tem que fazer. Olha aí, moça, olha, se separa do seu marido que ele não vale nada. Ó, pula fora porque está meio complicado. Entendeu? Não é isso que a espiritualidade faz.
A espiritualidade vai te mostrar para que você possa tomar a sua decisão baseada na sua vontade. Entendeu? Para que você não possa ter sido influenciado por nada nem ninguém e ter jogado a culpa disso em cima de alguma coisa. Porque a culpa daquilo que acontece com você é só sua, mais de ninguém. Então vamos lá. Deixando claro que esse tipo de entidade não é um guia espiritual com um aval do astral superior para intervir na vida de ninguém. Ok? Então vamos deixa eu ver aqui só a hora. Beleza, temos 20 minutos ainda. Sexto tipo de obsessão e terceiro caso, ainda na parte amorosa. Então você vai ver que o amor liberta, mas ele também traz muitos obsessores. Então você vê que o amor, ele se mal usado, mal utilizado, ele faz muitos estragos. Tá bom? Neste curioso caso, os papéis se invertem. Dessa vez não é o desencarnado que produz a obsessão. O que ocorre é o desespero de um encarnado diante da perda de um ente amado. Este encarnado passa a viver 24 horas pensando e atraindo esse ser querido para perto de si. Totalmente inconsolável, chora sem parar, se lamenta, conversa, conserva os objetos pessoais daquela pessoa, e se liga tão desesperadamente a lembranças daquele ente querido que acaba por atraí-lo para perto de si. Consequências disso aí: o pobre desencarnado, porque é pobre, porque ele vai ter dificuldades por conta disso. Então esse pobre desencarnado muitas vezes é obrigado a viver 24 horas com aquele encarnado desesperado. O desencarnado não consegue se desligar da vida material e estaciona do lado do encarnado. E se esse desencarnado está em outro plano espiritual, sofre muito ao ver o sofrimento daquele seu ente querido. Então, por favor, quando isso acontecer, vamos deixar as pessoas caminharem. Lembrem-se dos momentos felizes. Lembre-se das coisas boas. Se vocês querem lembrar daquela pessoa, faça oração para aquela pessoa. É difícil de não chorar. Eu sei. Chorem, mas não se lamentem. Chorem, mas muitas vezes de saudade e não de tristeza. E existe uma diferença bem grande em chorar por saudade, chorar por emoção e de chorar por tristeza. Tá? Os casos típicos: mães que perderam filhos e que conservam quartos intactos, coisas de filhos, Essas mães não imaginam o mal, o tamanho do malefício que elas estão causando ao espírito do filho delas. Esse tipo de obsessão é do encarnado para o desencarnado, como a gente falou lá atrás. Tá? Observação: nem sempre é por amor, ok? Nem sempre é por amor. Muitas vezes o encarnado obsedia um desencarnado por ódio, por mágoa, por ciúme e por outros sentimentos negativos, lançando sobre esses desencarnados sentimentos tão nocivos que acabam por perturbar o seu equilíbrio no plano astral. Conselho: deixem os desencarnados em paz, eles só precisam da nossa oração. Com certeza, Ana Paula, é extremamente difícil. Mas é um exercício. Eu acho que na nossa vida, eu tenho certeza que na nossa vida não existe nada fácil. Aqui, pra gente, não existe nada fácil. É tudo muito difícil. Entendeu? Principalmente quando você começa a ganhar consciência, Então vai se tornando cada vez mais difícil, E a gente precisa, na verdade, é um exercício de você, para você se libertar daquele sentimento, daquele espírito. Basta você focar o seu sentimento, a sua energia
e o seu pensamento nos momentos felizes, sempre nos momentos felizes. Então, se teve alguma pessoa que eu amei muito e que ela desencarnou, eu vou pensar em tudo que ela fez de bom para mim, em todos os sentimentos na qual eu estava ao lado daquela pessoa, que eu fui feliz, em tudo que eu pude aprender com aquela pessoa, que eu pude ensinar aquela pessoa, entendeu? E se eu chorar, eu vou chorar por saudade, não por tristeza. Eu não vou me lamentar, entendeu? Então, nesse momento em que a gente chorar, ou nesse momento em que a gente sentir que a gente vai se lamentar daquela perda, a gente faz a oração. Então, eu estou aqui nesse momento, meu Pai amado, na qual eu estou tendo esse leve sentimento de tristeza, para fazer a oração para minha amada tia, para minha amada mãe, para minha amada avó, para minha amada irmão, para meu amado filho, para que eles possam receber essa oração de braços abertos, para que eles saibam que eu amo e que eu quero o melhor e que eles estejam num lugar melhor. E aí você faz tantas orações ou quais orações que você quiser, entendeu? É muito difícil, não é nada fácil, mas infelizmente é o que a gente precisa fazer, tá? O que pode ocorrer nessa situação, ele pode involuntariamente perturbar o desequilíbrio e o ambiente familiar, principalmente se começar a se envolver no karma e tal, que é a mesma coisa que a gente falou ali daquela situação passada. Sétimo caso, obsessor escravo, ok? São espíritos que ficam tão traumatizados, desnorteados, fragilizados, confusos com sua recente morte, que se transformam em verdadeiros zumbis. Vivem perambulando pelo cemitério, pelas ruas e pelas encruzilhadas. Muitas vezes pessoas confundem esses espíritos como Exu. Outras vezes pessoas confundem esses espíritos aí com Egungun. E muitas vezes aqueles zeladores, eles sei lá, eu não estou aqui, eu não sou julgador de nada, eu sou apenas um grão de arroz. Mas eu acho que todo ser humano que escraviza um espírito em benefício particular, né, em coisas sórdidas, ele pode ter certeza que a hora dele vai chegar, entendeu? Então é um recado, assim, como um amigo, né? Eu acho que todo mundo que tem um espírito desse cultivado, é necessário que liberte esse espírito, porque na hora do seu próprio desencarne, você será também um escravo, pode ter certeza, tá? Então, isso é a lei é essa. Se você escraviza, você será um escravo. Então, ainda é tempo de quem tem esse hábito de escravizar espíritos, né, em benefício próprio. Ah, não, meu pai, mas eu tenho a minha casa de Egum lá em casa porque eu cuido bem dele. Ok. Né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Como eu falei, eu não sou nada e nem ninguém, apenas um contribuinte que tenta levar algum tipo de informação, né? Mas cada um tem a sua verdade e acredita nela, acredita naquela sua verdade aí, acredita em que quiser, mas é um conselho de amigo. Eu não estou aqui para falar mal ou difamar ninguém, é apenas um conselho, um amigo querendo o melhor para todos. Quem escraviza, escravo será, ok? Então vamos lá. O perfil desses espíritos escravizados são espíritos muito materialistas, que nunca acreditaram em nada, que tiveram uma vida desequilibrada, que desconhecem o poder e o amor de Deus. Lógico, falar assim, eu vou lá que eu vou pegar aquele espírito ali como um Egum para minha casa. Desculpa, mas só espíritos nessa frequência. Porque você pegar um espírito de uma pessoa que
fez obras positivas, uma pessoa de conduta moral, ética, uma pessoa que ajuda ao próximo, amigo, desculpa, mas você vai ver, você vai pegar todos os espíritos, menos esse. Entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa bem complexa, onde as pessoas elas acreditam aí tá fazendo determinadas coisas ou se metendo com determinados espíritos, e no final da conta não é nada daquilo que ela pensa, né? O incrível é que existem encarnados e desencarnados inescrupulosos que aprisionam e escravizam esses espíritos completamente perdidos. Deixa eu reler aqui, porque essa fala nem é minha, né? A minha fala foi anterior, mas deixa eu ler aqui. Existem encarnados e desencarnados inescrupulosos. Pô, gostou do adjetivo? Inescrupuloso. Procura aí no dicionário o que é inescrupuloso e você vai saber como é que a espiritualidade qualifica você, meu amigo. Entendeu? Sei que algumas pessoas vão ficar aí de mimimi ou querer, então tá, vou mandar meu Egum lá na casa dele para acabar com a vida dele. Tá bom, pode mandar sim. Entendeu? Porque na verdade a gente está aqui querendo libertar esse próprio Egum que você vai querer mandar para prejudicar o outro. Então quando ele souber dessa história, imagina quando ele voltar para você. Né? Então, meu amigo, você precisa abrir seus olhos, porque as pessoas e os espíritos, eles são livres, entendeu? E quando você faz isso, você é um espírito inescrupuloso, ok? Principalmente os encarnados, comerciantes da mediunidade. E, caramba, te chamaram de comerciante, tá? Esses espíritos, a maioria deles ignorantes, com medo de sofrerem qualquer tipo de punição, cumprem cegamente as ordens dos seus senhores, fazendo o bem ou o mal, conforme as ordens recebidas. São também usados pelos espíritos do mal para todos os tipos de atrocidades. Ok? Então, vê aqui, Egum é igual a obsessor? Não, não é igual a obsessor. Egum é uma forma errada que nós nos utilizamos para chamar o obsessor. Porque Egum é todo espírito que ele viveu aqui na Terra e voltou. Por exemplo, Preto Velho é Egum, Exu é Egum, Caboclo é Egum, Cigano é Egum, todo mundo é Egum. Né? Porque eles estiveram aqui na Terra, viveram, mas hoje são chamados de Egum de luz. Né? Se tornaram mentores espirituais. Então, mas são Eguns. Então, Egum é uma coisa e obsessor é outra. O obsessor ele tem vários tipos de níveis. Tipo 8, tipo isso que a gente vai falar daqui a pouco. Entendeu? Então, a gente se refere a eles como obsessor. Tá? Então, o Egum é aquele desencarnado que ele foi convocado aqui para realizar algum trabalho. Né? E o obsessor ele tem vontade, né? Ele está aqui porque ele acabou querendo, salvo essa situação que eu estou acabando de falar aqui agora. Então esses aprisionados, eles são maus? São apenas uns coitados manipulados por seres perversos. Então, meu irmão, além de tudo, você foi chamado de inescrupuloso, comerciante e perverso. Está na hora de ter uma reflexão sobre isso aí, né? Precisam da nossa ajuda para se libertar. São os verdadeiros espíritos sofredores. Muitos se arrependem tanto dos seus erros que foram obrigados a cometer por esses camaradas que ficam por trás deles, que acabam por se transformar em grandes auxiliares dos guias espirituais de fato, principalmente dos nossos irmãos Exus, né? Vamos para o próximo aqui, que é o tipo 8. Né? Estamos quase chegando ao fim, procurando aqui seguir o horário. Então, tipo 8, obsessor empreiteiro. É aquele obsessor autônomo. São desencarnados tão apegados aos prazeres da carne que após seu desencarne continuam vivendo no mundo físico, na ávida oportunidade de ter os seus desejos satisfeitos,
Negociam por livre e espontânea vontade com qualquer um que tenha algo para lhe oferecer. Executam empreitadas tanto para o bem quanto para o mal. Aí tem uma porção de líderes espirituais que usam esses camaradas aí falando que é milagre, né? Ah, faz isso, foi um milagre. Conversa. Leia, aconteceu na casa espírita. Entendeu? Então, dependendo do que vem, de quem esteja lhe oferecendo algo. Perfil desse obsessor são interesseiros, egoístas, irresponsáveis, desequilibrados, debochados. Na realidade, representam um dos piores tipos de espíritos. Não respeitam nada, não querem se transformar. E na categoria desses espíritos podemos citar rabos de encruzilhadas, vampiros energéticos, quiumbas, ratos de encruz ou de cemitérios. Observação: o obsessor escravo tem um perfil parecido com o empreiteiro autônomo, ok? Mas o escravo faz o mal por ser obrigado a fazer. Já este aí, né, ele está certo que se não fosse um espírito tão desequilibrado, não seria um escravo do mal. Porém, um empreiteiro autônomo, que é esse que nós estamos lendo, faz o mal pelo prazer de fazer, pelo interesse de ganhar alguma coisa em troca. Tá? O tipo 9, quase chegando ao fim, nós qualificamos ele como soldado do mal. O perfil dele são desencarnados que, por motivos diversos, se transformam em idealistas, transloucados, convictos e fanáticos. Acreditam que o dever sagrado deles é combater o bem, e todos os obreiros ou as casas de luz que trabalham para o bem são os verdadeiros terroristas espirituais. Característica desses camaradas: são astutos, sagazes, sutis, inteligentes, rebeldes e etc. Como são conhecidos? Muitas vezes são denominados demônios, espíritos das trevas, magos negros, satanistas, quiumbas, espírito caído e etc. Então você vê que é isso aí que nós lutamos, contra esses espíritos aí, ó. Que uma casa de luz, que um orientador espiritual que trabalha para o bem, que um cara ou uma casa espiritual que tenta levar o conhecimento, a sabedoria, o despertar das pessoas, é contra esses camaradas aí que a gente luta, entendeu? Fora os obsessores particulares. Então eles não obsediam ninguém. A única coisa que eles querem é destruir onde tem luz, entendeu? Esses espíritos nada mais são que espíritos desequilibrados com alta potência de negatividade por dívidas passadas. O destino de todos eles é evoluir como qualquer espírito. É porque, lógico, né, todos são filhos de Deus. O objetivo principal deles é destruir qualquer obra voltada para o bem e implantar na Terra os seus deturpados conceitos. Se dedicam a sabotar todas as obras edificantes da humanidade. Eles não visam fazer o mal aos seus obsediados por motivos de vingança contra eles. Apenas querem desviar todos os espíritos da Terra do caminho de Deus. Lógico, se eles não conseguem, eu não estou conseguindo destruir aquela casa, eu não consigo destruir aquele orientador, aquele mentor, aquele zelador, sei lá, eu não consigo destruir aquele cara ali. Se eu não consigo destruir aquele cara ali, então eu vou destruir todos aqueles que eu puder afastar daquela casa ali. Porque eles vão deixar de escutar a palavra, eles vão deixar de ter os seus olhos abertos. Então, eles vão tentar fazer com que a vida daquela pessoa, né, a primeira coisa é dividir para conquistar. Eu sempre falei isso nas minhas aulas. É sempre assim: divida e depois conquista. A arte da guerra. E eles sabem tudo sobre a arte da guerra. Então,
Esses são os nossos inimigos. A atuação desses camaradas se aproveitam de qualquer fraqueza humana, qualquer fraqueza. Atuam nas nossas imperfeições, nós estamos cheios dela, principalmente o ego, né? O ego, o orgulho, a vaidade, né? E estimulam o quê? Aí agora vai, olha o que eles estimulam, ok? É o que mais acontece na casa espiritual. Então olha o que eles estimulam. Intriga, isso é carro-chefe, né? A intriga é carro-chefe. É um de mimimi com o outro, porque quer fazer uma intrigazinha, uma intriga daqui, uma intriga dali, porque no final a casa vai continuar. O mentor vai continuar lá, se é uma casa forte, um mentor forte, né? Vai continuar. Mas quem vai sair? São as mesmas pessoas que estão fazendo as intrigas. Essas pessoas vão sair. E lá na frente, sabe lá Deus o que vai acontecer. E no desespero delas, elas vão procurando uma casa, vão procurando outra casa, vão procurando outra casa, e muitas vezes não acha não, porque está meio difícil. Então, vai procurando, até der sorte de cair numa casa decente. E aí, o que vai acontecer? Novamente o mesmo ciclo. Eles vão fazer de tudo para te tirar dali. Mas caiu numa casa que tem bebida, festa 24 horas, tem isso, tem aquilo, aquilo outro, fica tranquilo que eles não vão te aborrecer. Sua vida só não vai caminhar, mas eles não vão te aborrecer. Tá? A próxima coisa que eles estimulam é a fofoca. Intriga, fofoca, tudo irmão. A inveja, vaidade, relações ilícitas, ganância, despeito, mágoa. Então, tudo isso aí, né? E o objetivo, né, a observação. Cuidado, pois atuam principalmente sobre médiuns que escolhem o caminho da caridade fraterna. Porque aqueles médiuns que estão ali, que já são médiuns mais ou menos, eles já têm outros obsessores para cuidar deles. Eles não estão oferecendo muito risco à sombra, né? A escuridão. Mas quando um médium ele é forte, ele acordou, ele despertou e ele sabe qual é a missão dele aqui, ele está ali para ele despertar, para ele evoluir, para ele ajudar o próximo, esse médium é atacado por esses espíritos. E muitas vezes o médium pode pensar assim: então eu vou sair da casa espiritual e não vou fazer mais nada da minha vida, eu vou cuidar da minha vida, que aí esses ataques vão cessar. Será? Eles só vão mudar o foco. Aí eles vão deixar o objetivo deles foi realizado. Eles simplesmente vão focar agora em outro tipo de obsessor, para obsediar você em outra parte da sua vida, para te trazer tristeza, solidão, infelicidade, entendeu? Para trazer muitas das vezes a doença do século 21 aí. Qual é a doença do século 21? Todo mundo procura um psicólogo aí, entendeu? A depressão. Então, né, eles estão ali para levar aquela pessoa à depressão e etc e tal, ok? O último é o obsessor vingador. Esse é o caso clássico de obsessão, é também o pior de todos e o mais difícil de tratar e o mais cruel. Histórico: os motivos dessa obsessão são mais fortes e estão ligados firmemente ao passado. O obsediado, hoje inocente, cometeu terríveis erros contra o obsessor, hoje o seu algoz. Este não consegue evoluir e jura vingança contra o seu inimigo do passado, agora encarnado. O obsessor não descansará enquanto não destruir esse seu desafeto de outras existências. Ok? Alguns questionamentos. O obsediado é uma vítima inocente? Não. Apesar de, nessa encarnação, ele não ter cometido erros graves e de não ter lembrado dos seus erros passados. Boa noite, filha. Pai abençoe. Estamos quase no finalzinho. Ele sofre o que chamamos de lei do retorno.
lei de causa e efeito. Está sendo cobrado pelos graves erros que cometeu. O obsessor, tendo sido uma vítima do atual obsediado, tem razão de querer fazer justiça com as próprias mãos. Lógico que não, ele não tem essa razão. Pois a vingança é a prova de baixa vibração espiritual. Ele acaba se tornando mais errado do que o antigo algoz. E a coisa acaba se transformando numa imensa bola de neve que nunca para de crescer, destruindo tudo à sua volta. É o famoso obsessor familiar. É aquele que quer acabar com a sua raiz familiar. Ele não quer que você tenha descendentes. Ele quer acabar com a sua família. Então você vai ver que você não terá filhos, seu irmão não terá filhos, ninguém terá filhos. Todos, quando morrerem, acabou a linhagem sanguínea. Entendeu? Essa é a maior, por isso é a pior obsessão de todas. Então essa é a missão desse tipo de obsessor, acabar com a linhagem sanguínea daquela pessoa nessa terra. Entendeu? Qual é a melhor solução para este caso de obsessão? Né? É logicamente a doutrina do espírito obsessor. E aí existem vários tratamentos para que a gente possa ver em que nível está essa obsessão. Observação é uma terrível forma de obsessão, pois o obsessor vem com uma fúria terrível contra o encarnado. Muitas vezes espíritos fazem barganha com as espiritualidades do mal para conseguir parceria a fim de concluir sua terrível vingança. Ou seja, além de ser o pior de todos, ele busca aliados. E hoje em dia aqui o que não falta é de aliado do submundo. Então ele busca aliados para que eles completem a missão, que é destruir aquela pessoa e a família dela junto. Tá? Leva muitas vezes sua vítima à loucura, ao suicídio e ao extermínio e etc. Tá bom? Então a gente vai terminando por aqui, porque eu passei um pouquinho do horário, 7 minutos, mas é um assunto muito grande, muito complexo, muito importante para todo mundo. Sei que algumas pessoas acham que não tem tempo, né, para ouvir esse assunto, mas aí um dia que elas escutarem essa live, elas vão se perguntar assim: caramba, será que se eu não tivesse ouvido essa live, ou se eu não tivesse me tratado antes, a minha vida não poderia ser diferente? Né? A resposta é logicamente que sim. Entendeu? Então, infelizmente, as pessoas, elas não tratam e não dão a devida atenção, né, a determinados assuntos extremamente importantes, né? Quando eu falo muitas vezes de karma para as pessoas, eles nem sabem o que é isso. Quando eu falo de obsessão, eles não acreditam, eles nem sabem que tipo de obsessão eles sofrem. Entendeu? Então é muito lamentável. Então as pessoas, elas ainda vivem... é difícil até de falar, né? Então vamos lembrar que eu sou aqui uma pessoa que está tentando levar muitas vezes para vocês o porquê de vocês estarem passando por determinadas coisas nas suas vidas, entendeu? E infelizmente, eu queria dizer a todos que infelizmente tem um monte de gente aí se intitulando pastor, padre, zelador, pai de santo, babalorixá, seja lá o que for, com intenções ou com justificativas, ou falando que papapá, que resolve isso ou aquilo de uma forma... Não resolve, não é assim, e existe um processo, entendeu? Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Não sou eu absolutamente que estou dizendo isso. Eu apenas sou um transmissor, né? Eu sou apenas aquela pessoa que está aqui
tentando transmitir a verdade, né? Eu sei que muitas vezes a verdade ela é bastante complicada, né? É difícil das pessoas aceitarem a verdade, mas a verdade é que todos nós somos obsediados 24 horas por dia. Todos nós, 24 horas. Então, a gente, basta dar a oportunidade. A gente tem que estar sempre buscando a verdade, buscando a melhora, evitar falar mal do próximo, evitar intriga, discórdia, evitar qualquer tipo de mimimi, entendeu? Então, infelizmente, na casa espiritual, aonde tiver luz, não vai ser difícil de ter muitas pessoas, entendeu? Porque o mal, ele vai estar sempre querendo esvaziar aquela casa. Na verdade, o mal, ele está sempre querendo destruir aquele ambiente, aquela casa, aquele zelador ou aquele orientador, não sei. Mas, se ele não consegue destruir aquela casa, porque ela está amparada sob leis divinas, se ele não consegue destruir aquele zelador, ele vai, com certeza, afastar quantos ele puder afastar daquele lugar espiritual. Ah, Pai Humberto, mas como que eu sei se aquele espiritual é bom? Como que eu sei se a minha casa é boa? É simples. Seja uma casa de candomblé, umbanda, kardecismo, fraternidade branca, cigano, seja a casa que for, seja qualquer casa que for, em primeiro lugar, a casa tem que falar sempre de Jesus. Deus está acima de todas as coisas. Deus é um só. Eu no candomblé, eu sou feito também, tenho a minha casa também, como eu sou ecumenista, cuido de tudo. Mas a gente chama Olodumaré. É Deus, é igual, né? No cigano, Belcarrano, é Deus, é igual. Na Umbanda, Oxalá, é Deus, é igual. Então, Deus é conhecido de vários nomes, de várias formas. Eu falei aí que ele tem 72 nomes, entendeu? Por isso que eu falei que o número era 9, 7 e 2 são 9, e assim vai por diante em outras coisas que a gente encontra o número 9. Então, quer dizer, a gente estuda, a gente procura ser melhor naquilo que pode ser, para que a gente ampare as pessoas que necessitam da nossa ajuda. Então, como eu sei que a minha casa é boa? A casa tem que ter aula. O dono daquela casa, seja ele como queira ser chamado, de pai de santo, seja ele o que for, fala, meu querido, entendeu? Ele tem que dar aula para aquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas têm que ter um entendimento, elas têm que ter o esclarecimento de várias coisas. Então não existe, isso não existe. A casa espiritual tem que ter aula. E a aula, essa aula, ela não pode ser uma aula apenas de kardecismo. Você vê, se eu for falar aqui só de kardecismo, vai ficar complicado. Entendeu? Então, eu não posso também dar uma aula só de fraternidade branca. Então a gente precisa abrir o nosso leque para que a gente possa ter uma visão mais ampla do que é e de como estão as coisas, de como a gente pode melhorar. Então a aula, ela é fundamental. A oração na casa, ela é fundamental. Seja ela qual for. Meu pai, mas no candomblé tem oração? Tem. Algumas cantigas, nem todas. Toda cantiga é uma oração. Não é. Não é. Mas algumas são orações. Algumas são pedidos àquelas divindades. Entendeu? Mas o problema do candomblé é que também não tem aula. Então a pessoa está cantando e não sabe nem o que está cantando. Então muitas vezes a gente canta Iba Orixá, Iba Onilé. Onilé é a mãe terra.
E aí, às vezes a gente canta até errado, a gente canta Unilé Mojubá, não é Unilé Mojubá, Ibá Orixá, Ibaô Unilé. Então é a casa, é a mãe terra, é a nossa casa. A nossa casa é a mãe terra. Meus respeitos, Unilé Mojubaô, meus respeitos à nossa casa, que é a mãe terra, é a maior casa de todos, é aquela que vai nos recolher, é para onde todos nós vamos. Entendeu? Quando nós desencarnarmos, nosso corpo vai para lá. E é ela que vai nos receber. Então, né? A gente também precisa saber o que a gente está cantando e falando para a gente entender o que é. Senão você fica aí sem entender absolutamente nada. Enquanto a gente faz, por exemplo, o Olubagé, né? Existem cantigas que a gente está pedindo misericórdia ao Omolu, ao Baluaê ali, para que ele afaste as enfermidades, as doenças, para que livre das pestes, etc. Entendeu? Então é muito complicado tudo isso. Então a gente precisa de aula. Então, casa espiritual, para ser boa, decente, tem que ter aula, tem que falar de Deus, tem que falar de Jesus, tem que dar caminho às pessoas, tem que ser verdadeiro, transparente, o conhecimento tem que ser passado. Entendeu? Isso é que é uma casa espiritual boa, uma casa decente. Entendeu? Então, a gente tem que buscar algo assim, né? Algo que quando a gente chegue, a gente não fica ali sem saber de nada, perdido ali ao relento, procurando alguma coisa, não sabe. Eu não sei. Por que na parte cigana só o homem que pode mexer na fogueira? Muitas vezes chega lá, não tem uma aula, as meninas ficam indignadas porque não pode entrar no círculo da fogueira, não pode mexer na fogueira. Cadê a aula para ensinar isso? Né? Por que na Umbanda determinados espíritos, eles têm que fazer determinadas coisas e são proibidos outras? Por que não pode se beber tanto? Por que isso? Porque isso tem aula, tem que ter aula. Como que faz para incorporar? E tem aulas de incorporação. Mas tem aula de incorporação? E como é que é isso? Eu já incorporo, minha entidade vem, e daí? Ela vem, mas ela vem e faz alguma coisa? Ela fala o que tem que ser dito? Ela sabe o que tem que fazer? Tem que ter aula de incorporação. Então, quer dizer, numa casa espiritual tem que ter muitas aulas. Seja uma aula de passe,